Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço de fé e reflexão. Hoje, vamos mergulhar nas palavras do Salmo 82. Um salmo poderoso que fala sobre justiça, liderança e o cuidado de Deus com os mais vulneráveis. Vamos ler juntos o texto completo, refletir sobre sua mensagem atemporal e como ela se aplica em nossas vidas hoje. E, por fim, uniremos nossos corações em uma oração especial. Peço que você prepare seu coração para receber esta palavra. Se puder, encontre um lugar tranquilo onde possamos meditar juntos. Vamos começar com a leitura do Salmo 82. Deus preside na grande assembleia, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Palavra do Senhor. Amém. Que salmo forte, não é mesmo? Ele começa com uma imagem poderosa. Deus em pé, em uma assembleia divina, julgando os deuses. Quem são esses deuses? Naquela cultura, o termo poderia se referir a seres celestiais, mas muitos estudiosos interpretam como uma referência direta aos líderes humanos, aos juízes, aos reis, a todos aqueles que foram colocados em posições de autoridade e poder aqui na terra. Deus os constituiu como seus representantes, encarregados de espelhar a sua justiça. Por isso ele diz: Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. É uma declaração sobre o potencial divino que existe na liderança justa. No entanto, o salmo rapidamente se transforma em uma repreensão severa. Deus faz uma pergunta direta e cortante: Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Essa pergunta ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. Ela nos desafia a olhar para as estruturas de poder em nosso mundo, em nosso país, em nossa comunidade e até mesmo dentro de nossas próprias vidas. Onde a injustiça está sendo tolerada? Onde os poderosos estão sendo favorecidos em detrimento dos fracos? O salmista Asaf, inspirado por Deus, não deixa dúvidas sobre qual é o padrão divino. Os versículos 3 e 4 são o coração deste salmo e um manual para a verdadeira justiça. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Perceba a ênfase. O foco de Deus está sempre nos mais vulneráveis. O órfão, que não tem pai para defendê-lo. O aflito, que carrega o peso da dor. O desamparado, que não tem recursos. O necessitado, que depende da ajuda de outros. A justiça de Deus não é cega no sentido de ser indiferente. Ela enxerga com clareza quem mais precisa de proteção e age em seu favor. Quando essa ordem divina é ignorada, as consequências são desastrosas. O versículo 5 descreve o mundo em caos. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. A injustiça não é apenas um problema social, é um problema que abala a própria estrutura da criação. Quando aqueles que deveriam ser luz e guia andam em trevas, a sociedade inteira perde seu rumo. A confiança se quebra, a esperança diminui, e o alicerce moral sobre o qual uma nação saudável é construída começa a ruir. Isso nos conecta diretamente aos dias de hoje. Quantas vezes ligamos o noticiário
e vemos histórias de corrupção, do Explore K, de sistemas que parecem favorecer os ricos e poderosos enquanto esmagam os pobres e marginalizados. Quantas vezes nos sentimos impotentes diante de estruturas que parecem tão grandes e tão injustas? Vemos pessoas lutando para colocar comida na mesa, enquanto outros acumulam riquezas de forma desonesta. Vemos a dificuldade de acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação digna, a um tratamento justo perante a lei. Tudo isso é os fundamentos da terra sendo abalados em nosso tempo. O Salmo 82 nos lembra que Deus vê tudo isso. Ele não é um espectador distante. Ele está presente presidindo a Assembleia e ele chama a responsabilidade a advertência. Nos versículos 6 e 7 é solene. Mesmo que os líderes tenham sido chamados de deuses por sua posição de autoridade, sua mortalidade e sua responsabilidade diante do juiz supremo são inevitáveis. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, caireis. Ninguém escapa ao julgamento de Deus. Poder, status e riqueza não compram isenção diante do tribunal divino. Esta é uma promessa de que a justiça final pertence a Deus. Mas este salmo não é apenas uma denúncia, é também um chamado à ação para nós, o povo do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a repreensão seja dirigida aos líderes, a responsabilidade de cuidar do fraco e do necessitado é de toda a comunidade de fé em nossa esfera de influência. Por menor que seja, como estamos praticando a justiça em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nosso bairro, estamos sendo a voz para aqueles que não têm voz? Estamos estendendo a mão para socorrer o necessitado? Estamos usando os recursos que Deus nos deu, sejam eles tempo, dinheiro ou talento, para aliviar o sofrimento dos aflitos? Muitas vezes, podemos pensar que não temos poder para mudar as grandes estruturas, e talvez, sozinhos, não tenhamos, mas a mudança começa com pequenos atos de justiça e compaixão. Começa quando escolhemos a integridade em nosso trabalho. Começa quando doamos nosso tempo para um projeto social. Começa quando defendemos alguém que está sendo tratado injustamente. Começa quando ensinamos nossos filhos sobre a importância da empatia e da generosidade. Cada ato de justiça, por menor que seja, é uma forma de reconstruir os fundamentos abalados da terra. E o que fazer quando nos sentimos sobrecarregados pela injustiça do mundo? O Salmo termina com a única solução verdadeira e definitiva: uma oração. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Este é um clamor de fé. É o reconhecimento de que, apesar de nossos melhores esforços, a justiça perfeita e final só pode vir de Deus. É um ato de entregar a nossa frustração, a nossa dor e a nossa esperança nas mãos do juiz soberano do universo. Clamar levanta-te, ó Deus, não é um ato de passividade. Pelo contrário, é um ato de alinhamento com o propósito de Deus. É dizer: Senhor, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, mas reconhecemos que a vitória final é tua. Intervém, Senhor. Traz a tua ordem ao nosso caos. Traz a tua luz às nossas trevas. Faz a tua justiça prevalecer. Este salmo nos convida a um equilíbrio. Por um lado, somos chamados a agir, a lutar pela justiça, a defender os vulneráveis. Por outro, somos chamados a confiar, a orar e a esperar no Senhor, que é o dono de todas as nações e o juiz de toda a terra. Então hoje, vamos levar essa mensagem para o nosso coração. Primeiro, um exame pessoal. Em que áreas da minha vida eu posso ser mais justo, mais compassivo, mais atento às necessidades dos outros? Segundo, um olhar para o mundo. Como posso, como parte do corpo de Cristo, contribuir para um mundo mais justo? E terceiro, uma postura de oração. Entregar a Deus as injustiças que nos afligem
e clamar pela sua intervenção divina. O Salmo 82 é um lembrete de que a nossa fé não pode ser desconectada da realidade social. Amar a Deus de todo o coração implica amar o nosso próximo, especialmente aquele que sofre. A verdadeira espiritualidade se manifesta em compaixão e justiça. Agora, eu gostaria de te convidar a se unir a mim em um momento de oração. Vamos colocar diante de Deus as intenções deste salmo, orando por justiça em nosso mundo e pelas pessoas que mais necessitam. Se você se sentir à vontade, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, juiz de toda a terra, nós nos apresentamos diante de Ti com humildade, maravilhados com a Tua grandeza e a Tua perfeita justiça. Nós te agradecemos por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pelo Salmo 82, que nos desafia e nos conforta. Pai, nós olhamos para o nosso mundo e vemos os fundamentos abalados pela injustiça, pela ganância e pelo egoísmo. Vemos líderes que se esquecem do seu chamado para servir e buscam o próprio interesse. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que nós mesmos fomos indiferentes ao sofrimento ao nosso redor. Perdoa a nossa omissão, a nossa falta de compaixão. Hoje, Senhor, nós queremos ser a Tua voz e as Tuas mãos. Nós oramos pelos fracos e pelos órfãos. Colocamos diante de Ti cada criança sem lar, cada pessoa que perdeu seus pais e se sente sozinha no mundo. Que Tu sejas o Pai dos órfãos, Senhor. Levanta pessoas e instituições para cuidarem deles com amor e dignidade. Oramos pelos aflitos e desamparados. Pensamos naqueles que estão doentes, nos hospitais, sem acesso a tratamento. Pensamos naqueles que sofrem com a depressão, a ansiedade e a solidão. Pensamos nos refugiados, que tiveram que deixar tudo para trás. Sê o consolo e a fortaleza de cada um deles. Senhor, dá-lhes esperança e provê o socorro de que precisam. Clamamos a Ti pelos necessitados, pelas famílias que não têm o que comer hoje, pelos desempregados que buscam uma oportunidade com o coração angustiado, por aqueles que vivem nas ruas, expostos ao frio e ao perigo. Senhor, move os nossos corações e os corações de muitos, para que a Tua provisão chegue até eles. Desperta em nós a generosidade e a ação. E Pai, nós oramos por justiça. Oramos pelos líderes de nossa nação e do mundo inteiro. Que o temor do Senhor venha sobre eles, que eles se lembrem que prestarão contas a Ti por cada decisão. Levanta líderes justos, íntegros, que amem o povo e governem com sabedoria e compaixão. Expõe a corrupção, desfaz os planos dos ímpios e protege os inocentes. E por fim, Senhor, nós clamamos como o salmista: levanta-te, ó Deus, julga a terra. Nós confiamos que o Senhor não está alheio. Sabemos que a justiça final pertence a Ti, enquanto esperamos pelo dia em que toda lágrima será enxugada e toda injustiça desfeita. Ajuda-nos a ser fiéis aqui e agora e cenas, como instrumentos do Teu amor e da Tua justiça neste mundo. Nós entregamos esta oração em Tuas mãos, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que essa reflexão e essa oração possam ter tocado o seu coração. Que o Espírito Santo continue falando com você ao longo deste dia e desta semana, inspirando-o a viver a justiça e a compaixão do reino de Deus. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem foi uma bênção para você, deixe o seu gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa palavra e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.